Olá, vamos à nossa leitura. Hoje, novamente, Delírio do Poder, Psicopoder e Loucura Coletiva na Era da Desinformação. Página 200. Muitos se espantam ao ver pessoas que são marcadas como minorias políticas, dando seu apoio a personagens autoritários. O homossexual que defende o político homofóbico, a mulher que defende o machista, o pobre que defende o capitalista ou o trabalhador que defende quem tira seus direitos trabalhistas. O espanto está na falta de identidade de quem apoia com quem é apoiado. Precisamos distinguir a identidade de classe, raça, gênero, da identificação, que nesse caso se constitui como projeção. Mesmo sem identidade, pode surgir a identificação. A submissão autoritária é uma forma de identificação que faz parte da história política. Na campanha eleitoral de 2018, ela veio à tona de maneira radical. Nós nos perguntamos que interesse tem aquele que, na condição de vítima em potencial, defende o próprio algoz em potencial. O papel da ideologia está em convencer aquele que não se beneficia dela, em transformar um engano em consenso. Chamaremos de vítimas aqueles que se encontram nessa posição inconsciente de adorar aquele que os odeia. Sadomasoquismo? Certamente, mas não só. De fato, as vítimas em potencial não sabem o que fazem. No extremo, se tornam fascistas se seu líder autoritário, adorado, for um. De uma forma que parece autocontraditória, a vítima não idêntica busca imitar seu algoz. Animais que aprendem por imitação somos, em todas as áreas da vida, praticantes de um comportamento mimético fácil de reconhecer. Aprendemos a falar, a sorrir e a chorar, a cantar e dançar por meio de repetições, que imitam gestos básicos e comuns do outro. Todas as nossas operações de linguagem, do mais simples aprendizado à mais complexa das artes, contêm na base algum traço mimético. A imitação que interessa comentar aqui é a imitação política. Os uniformes de guerra camuflados são uma imagem exemplar do procedimento dos que precisam se esconder no ambiente em busca de proteção. Isso vale para a hipótese de que a guerra seja a continuação da política por outros meios, de Clausewitz, ou de que a política seja a continuação da guerra por outros meios, como aparece em Foucault. Os soldados uniformizados, suas armas, seus tanques e caminhões devem se igualar ao que existe ao redor para, não sendo vistos, não serem devorados. Assim como o soldado se camufla para não ser morto, a mulher, o homossexual e o pobre encontram suas formas de camuflagem para evitar serem pegos. Imitando as ideias, as palavras e até mesmo as roupas e gestos do líder ou do grupo autoritário, o que o sujeito da minoria alcança é a proteção fundamental. Parecendo igual, ninguém notará sua diferença. Por meio desse procedimento, ele deixa de ser o outro, como vítima em potencial, ao se igualar ao mesmo. É assim que funciona a projeção. Mimetizar-se também com as ideias estapafúrdias é fazer parte do delírio. Estar protegido e acreditar nisso são coisas diferentes. Mas a verdade vale o esforço, e ela está no ato de se livrar do medo no gesto, o que a vítima em potencial alcança entre a aposta e a mágica. Talvez haja verdade no clichê, cada um se defende como pode. Até mesmo o clássico oportunismo em política não deixa de ser uma espécie de camuflagem. O método é sempre o mesmo, estar de acordo com a tendência dominante. Por outro lado, além de se defender acreditando que se está protegido da ameaça que ele mesmo vê no algoz, o imitador pode conseguir algo mais. Talvez a sua chance de ser algoz, e por meio dela, vingar-se de todos. O problema é que ele alcançará ser algoz de si mesmo, confirmando a contradição na qual está mergulhado. Uma contradição grave, pois implica sua própria autodestruição física. Sem deixar de ser vítima em potencial, ao se igualar ao algoz, o imitador torna visível o seu método e a sua contradição.
assassino em potencial dos outros e de si mesmo, ele dá razão ao algoz que está acima dele e que define que sua vida não vale a pena. É a isso que estamos chamando de delírio desde o começo desse livro. Obrigada.